Olá, me chamo Jéssica Mourão da Silva, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Pará e bolsista de iniciação científica do Museu Paraense Emílio Guild. Apresento os aspectos reprodutivos do caranguejo Minuca mordax em uma área de várzea do estuário Guajará, Amazônia Atlântica, na área de ecologia. Bom, a família Cipodide é formada por caranguejos semiterrestres escavadores, que são abundantes e característicos das zonas entre marés das regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, os caranguejos estão representados por 10 espécies, distribuídas em 3 gêneros, Uca, Minuca e Lepituca. A espécie Minuca mordax tem ampla distribuição, em que ela é registrada do Amapá a Santa Catarina. O objetivo geral desse trabalho foi analisar os aspectos da reprodução e estimar a fecundidade de Minuca mordax em uma área de várzea do estuário Guajará, Amazônia Atlântica. Os objetivos específicos se concentraram em avaliar a variação do diâmetro dos ovos em diferentes fases do desenvolvimento embrionário e relacionar a fecundidade e o diâmetro dos ovos com o tamanho das fêmeas. A área de estudo, o estuário Guajará, em Belém do Pará, em uma área de várzea de aproximadamente 600 metros quadrados para se obter os caranguejos da espécie Minuca mordax. A metodologia consistiu primeiro na estimativa da fecundidade e medição dos ovos. A massa ovígera foi retirada do abdômen e mergulhada em uma solução de hipocloreto de sódio durante 4 minutos para que ocorresse a dissociação dos ovos, que foram colocados em uma solução de 100 ml de água destilada para a retirada de 4 subamostras para a contagem de ovos. Também para cada fêmea foi separado 40 ovos e eles foram classificados em diferentes estágios embrionários, ou seja, ovos em estágios iniciais, intermediário e final, e medido o diâmetro maior e menor, uma vez que variam do formato circular para elipsoide. No período reprodutivo, se obteve 693 fêmeas de Minuca mordax, apenas 30 estavam ovígeras. As ovígeras foram coletadas em praticamente todos os meses de amostragem, exceto de agosto a outubro. A maior frequência delas coincidiu com o período mais chuvoso, que é quando ocorrem as maiores vazões no rio, disponibilizando uma maior quantidade de nutrientes para essas ovígeras, assim como favorece o transporte dos ovos para áreas mais externas do estuário, onde a salinidade é maior, ideal para o desenvolvimento larval. Do tamanho corporal das fêmeas ovígeras se obteve a média, mínimo e máximo da largura da carapaça, da largura do abdômen e da altura do abdômen, sendo a largura da carapaça a medida de maior tamanho, com médio de 19 milímetros e o máximo 21,63 milímetros. A menor medida foi a altura do abdômen, com médio de 11,53 milímetros e o máximo 13,95 milímetros. As fêmeas do estuário Guajará apresentaram média, mínimo e máximo superiores à de outras populações da costa brasileira. A fecundidade das ovígeras de Minuca mordax, elas foram divididas em classes de tamanho, de acordo com a largura da carapaça. As de menor tamanho tiveram em média de fecundidade acima de 10 mil ovos e as de maior tamanho tiveram fecundidade média acima de 23 mil ovos. Para as 30 ovígeras, a média da fecundidade foi acima de 19 mil ovos. Ou seja, fêmeas maiores apresentaram uma maior fecundidade e fêmeas menores apresentam menor número de progênios. Apenas as ovígeras que tinham ovos em estágios iniciais e intermediário, a fecundidade também foi acima de 19 mil ovos. No diâmetro dos ovos, a gente utilizou o método ANCOVA, usando o tamanho da fêmea como uma covariável, para se obter a média do diâmetro desses ovos em micrômetros para ovos em estágio inicial, intermediário e final, com média de ovos em estágio inicial de 282,42 micrômetros e o final de 294,61 micrômetros. Ou seja, os ovos eles aumentam ao longo das diferentes fases do desenvolvimento embrionário. Em chamamarés, o tamanho dos ovos está relacionado ao investimento energético da fêmea para a liberação larval. Bom, para concluir, a população de Minuca mordax, que habita as áreas do estuário Guajará, indicou ter reprodução contínua, mas com picos reprodutivos no período mais chuvosos, quando a precipitação e a condutividade estão altas, mas a salinidade no ambiente é nula. A fecundidade de Minuca mordax foi positivamente correlacionada ao tamanho das fêmeas, e o tamanho das fêmeas também indicou determinar o tamanho dos ovos, que aumenta ao longo das diferentes fases do desenvolvimento embrionário. Os dados contribuem para o autoconhecimento ecológico da espécie e demais congênitas estuarinas singulares e sob alta pressão trófica na Amazônia. Aqui algumas das minhas referências. Obrigada.